Nossa convidada, a doutora Ana Nunes, vice-presidente da Sociedade Portuguesa para a Inovação em Microbioma e Probióticos, também faz parte da Organização Internacional dos Probióticos, a quem agradeço. É um gosto recebê-la neste consultório. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, Alexandre. É um gosto de estar cá. Agradeço em meu nome e também da Sociedade Portuguesa. Muito obrigada. Vamos aprender muito, certamente, ao longo da nossa conversa. E nós costumamos ouvir que somos o que comemos. Gostava de começar por esta frase e perguntar se há verdade, de facto, e se tem impacto na nossa saúde digestiva, aquilo que nós comemos. É uma verdade quase que absoluta, arrisco dizer, e cito desde já o pai da medicina, Hipócrates, que dizia: faz do teu alimento o teu melhor medicamento. Portanto, nós vivemos numa era muito dinâmica, todas as nossas vidas são estressadas, são apressadas, e vivemos também numa era que, felizmente, estamos numa era da longevidade. Portanto, vivemos cada vez mais e queremos viver cada vez melhor. Então, toda a aproximação que nós devemos fazer é exatamente uma aproximação de saúde preventiva. E preventiva através de melhores escolhas de ritmos de vida, melhores escolhas alimentares e de cuidar de toda a dinâmica intestinal. Até porque nós hoje em dia ouvimos muito dizer que temos dois cérebros. O intestino é o nosso segundo cérebro, não é? Exatamente, para quase não dizer o primeiro, não é? Porque ele interatua, é um eixo bidirecional, portanto o intestino comunica com o cérebro comunica com o intestino, através de toda uma neuroquímica muito, muito dinâmica e muito, muito importante. E pensarmos também que há todo um conjunto de micro-organismos vivos que nos habitam e que estão predominantemente, eles estão por todo o nosso organismo, mas a maior parte desta microbiota está presente a nível intestinal. Mas importa saber o que é, não é? O que é o microbioma e o que é que são os probióticos? Exatamente. Portanto, os bióticos, como o nome diz, o nome bio vem de vida, e, portanto, nós vamos ter os holbióticos, ou seja, todos os bióticos nos dias de hoje, os pré, os pró e os pós-bióticos. E nós temos também, antes de tudo isso, um conceito que, se nós falarmos em flora, é uma palavra muito mais conhecida em geral e que atualmente já não falamos em flora. A palavra cientificamente correta é microbiota. Então, a microbiota é um conjunto de micro-organismos que estão numa determinada região. Quando nós falamos em microbioma, não falamos só nos micro-organismos, mas falamos também nos genes e falamos também, portanto, do ambiente em que eles estão. E falamos, por isso, em microbioma como todo o conjunto general. Portanto, dentro deste microbioma nós vamos ter microbiota intestinal, vamos ter a microbiota da pele, vamos ter a microbiota oral, a microbiota pulmonar. Portanto, temos um conjunto de microbiotas, a microbiota genito-urinária, também no caso da mulher, e, portanto, organismos vivos com funções importantes na regulação, que é outra das palavras-chave, e na manutenção do equilíbrio. O equilíbrio da vida, como nós ouvimos dizer, é o chamado eu, de equilíbrio, biose, ao contrário da disbiose, que é quando há uma alteração. Portanto, quando há uma alteração da normal microbiota, ou seja, flora, há uma disbiose e um desequilíbrio. E então, para poder manter esse equilíbrio, porque é importante para os nossos processos normais e para a saúde, nós temos hoje em dia todos os conceitos dos bióticos, portanto, baseados em vida. Os probióticos, que segundo a OMS são definidos como micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidade adequada, dão benefícios, conferem benefícios à saúde, portanto são vivos. Os probióticos, pró-vida. Os pré, que ajudam exatamente, funcionam como substratos, a maior parte das vezes não digeridos, e que ajudam a que esses micro-organismos que são saudáveis cresçam. Certo. E depois temos os pós-bióticos, ou seja, depois da vida. Então nós aqui já não falamos de micro-organismos vivos, mas falamos de ou fragmentos das células ou alguns componentes acoplados a produtos do seu metabolismo que têm também propriedades beneficiosas para a saúde. E eu vou querer saber em que circunstâncias é que devemos tomar esses probióticos. Mas deixe-me só questionar. É importante para nós mantermos alguns destes bichinhos que não são tão bons no nosso intestino? É importante nós mantermos os que são bons. Essa pergunta é excelente, Alexandre. É excelente porque, efetivamente, o que nós temos que manter são os que nos geram um equilíbrio. Porque eles têm um papel-chave a nível intestinal, seja através da produção de muco, seja através da produção de algumas moléculas. Por exemplo, nós hoje em dia, dentro destes vários eixos que eu citei,
há uma série de patologias em que nós sabemos que são caracterizadas exatamente por disbiose, ou seja, por uma alteração da microbiota. E vamos das mais variadas patologias. Nós temos alterações da microbiota. Claro. Inclusive, em alguns casos de infertilidade, nós temos alterações da microbiota, inclusive alguma patologia pulmonar. São investigações mais recentes. Nós temos alterações da microbiota em patologias neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer. Nós estamos a assistir hoje em dia a vários estudos, inclusive para a ansiedade, e não só. Espectro de autismo também tem acarretado alguma disbiose, e depois temos uma série de componentes, até no âmbito da saúde digestiva, em que temos uma disbiose muito, muito prevalente, como é, por exemplo, o caso da doença de Crohn, no caso da IBS, portanto, do síndrome do intestino irritável. E por falarmos de emoções, fala aqui de ansiedade também, há uma relação estreita em algumas... ansiedade, nervosismo, com sintomas gastrointestinais, por exemplo. Existe mesmo essa relação, não é? Sim. Eles comunicam. O cérebro e o intestino estão em comunicação completa. Por isso é que nós temos o chamado gut feeling. Daí vem a expressão, não é? Claro. Todo aquele sistema intestinal que nós muitas vezes também chamamos das emoções, todos aqueles sintomas viscerais. Há toda uma comunicação estreita. Atenção, há que pensar que nós temos uma grande quantidade, um plexo neuronal a nível do intestino, e há toda também uma neuroquímica. A serotonina, que é também um dos neurotransmissores muito felicidade, não é? Da felicidade que nós tanto queremos, tanto gostamos de ter, 95% é produzida a nível intestinal. Mas não só, quando nós estamos ansiosos, o que é que acontece? Nós fazemos com que o nosso sistema produza a nível renal mais cortisol. Mais cortisol, maiores níveis de adrenalina, portanto, automaticamente, o que é que nós fazemos ao nosso intestino? Aceleramos e temos todos aqueles... o nervoso miudinho. Tudo isso, claro. Portanto, eles comunicam intimamente. Por isso é que é tão importante nós, de alguma forma, seja através da alimentação, com alimentos reforçados, seja em probióticos, seja em pós-bióticos, ter todo esse cuidado de manter uma boa saúde intestinal para, mais uma vez, termos uma aproximação. E o que é que nós estamos a fazer mal que podemos mudar para, de facto, melhorar também a saúde do nosso intestino? A saúde digestiva, no geral, não é? Começa exatamente. Nós falamos em pré, em pró e em pós-bióticos. Portanto, o que nós queremos evitar é a disbiose. Quando estamos perante um quadro de disbiose, atuar prontamente e exatamente fazer escolhas alimentares equilibradas. A alimentação tem um papel-chave. Claro que conseguir baixar todos os fatores de stress e o exercício é também importante, mas podemos também ingerir alimentos reforçados, seja com probióticos, para repor aquilo que não está em equilíbrio, com pós-bióticos, e, por exemplo, hoje em dia há algumas palavras que até vemos algumas vezes que até assustam a quem não está tão familiarizado com a terminologia, como, por exemplo, tindalizado. Para obter o pós-biótico, uma das coisas que se faz é a inativação através do calor. Esse é um processo de tindalização. E então o que nós conseguimos compreender nos dias de hoje é que tanto é eficaz o probiótico como muitas vezes parte do seu conteúdo ou um fragmento celular. Mas em que circunstâncias é que também devemos tomar os probióticos? Em termos práticos? Sim, devemos tomar um probiótico sempre que há uma desregulação e também para auxiliar a manutenção do sistema imunitário. Deixe-me dar um exemplo. Após uma gastroenterite, por exemplo, devemos tomar probiótico? Sim, deve-se tomar um probiótico após uma gastroenterite, porque com todo o quadro intestinal que está associado e com toda a diarreia, há uma perda total dos micro-organismos que desempenham um papel-chave a nível intestinal. Então vamos com essa ingestão dos probióticos adequados, tipicamente serão lactobacilos e bifidobactérias, que são as duas espécies... já são conhecidos, não é? Agora já são mais conhecidos. São os dois géneros mais abundantes. Vamos exatamente repor aquilo que perdemos. Mas não é só o género que é importante, também é importante a estirpe. E depois, porque o género é como se fosse uma família. Depois vamos à espécie, é como, por exemplo, eu sou Ana, seria Ana Nunes, e depois teria um código associado. E cada estirpe é diferente. Há estirpes que produzem, por exemplo, alguns neurotransmissores, há estirpes que têm ações diferentes estirpes, diferentes ações. Portanto, nós devemos regularmente consumir os probióticos exatamente para repor aquilo que nós naturalmente já temos. Disse consumir de forma regular, portanto, não esperar termos
neste caso uma virose, que nos vai trazer aqui alguns sintomas muito incómodos. Antes disso já devemos tomar de forma preventiva? Probióticos ou pós-bióticos, Sim, ou claro. inclusive a reforçar com alimentos com uma composição já pré-biótica também. Para quê? Para garantir que nós vamos ter sempre esses micro-organismos, portanto, com as espécies que são adequadas e nas proporções em que são adequadas, e desta forma eles desempenharem o seu papel normal a nível do organismo. Compreendo que isto é um mundo, não é? Há muito para investigar do nosso intestino que está diretamente ligado ao nosso cérebro. Há um mundo e há descobertas que são absolutamente fascinantes, e eu tenho a oportunidade, estando, portanto, nessas eu estou em 3, mas nas associações em que estou, costumo estar em quase tudo quanto são congressos a nível mundial. E cheguei a semana passada dos Estados Unidos, onde estive no americano, e exatamente há estudos que estão a ser apresentados já com ensaios clínicos na área da IBS, com probióticos e com pós-bióticos. Porquê é que foi um tema tão desvalorizado até aqui? Não havia, de facto, esta investigação, este conhecimento? É um pouco. A ciência se algo que nós aprendemos é que está constantemente a ser construída e reconstruída. Portanto, não há verdades absolutas, o que há são novas descobertas. E a quantidade de artigos que sai atualmente é avassaladora dentro desta área do microbioma e dos probióticos. Aliás, uma das terapias novas que saiu e que já está reconhecida como medicamento nos Estados Unidos é exatamente um transplante de microbiota fecal. Portanto, já inclusive uma nova terapia com maior efetividade face ao que é numa infecção por uma bactéria bastante resistente a antibióticos, que é o caso do Clostridium difficile, e que consegue ter eficácia. Portanto, nós vamos isolar exatamente a microbiota, nós agora já sabemos o que é, de indivíduos saudáveis, e vamos administrá-la, portanto, a quem está com essa patologia, e dessa forma vamos reverter uma infecção. Portanto, todo este âmbito a nível de descobertas é crescente, é enorme. A nível dos pós-bióticos, eu aliás, nessa apresentação, neste momento já há 346 ensaios clínicos que estão ongoing, e há mais de 1.500 publicações já exatamente sobre a eficácia Está a dar passos positivos também aqui em Portugal? Têm conseguido trazer essa informação? Aqui em Portugal também já há alguns grupos que fazem alguma investigação nesta área do microbioma e dos probióticos. Inclusive em Portugal está também a decorrer um estudo clínico no âmbito da fertilidade. Que também pode estar diretamente relacionado, não é? Como nos disse no início. Também, por isso eu reforço. Pode ser uma novidade mesmo. É extremamente importante toda uma aproximação preventiva para garantir, portanto, que tudo o que começa no intestino e com a nossa alimentação, manter uma barreira intestinal, barreira mesmo estanque, evitando, portanto, todo esse excesso de permeabilidade e o desenvolvimento de espécies nocivas que depois vão estar na origem de patologias o mais diversas possíveis e que nos vão afetar a nível holístico. Muito bem. Eu agradeço imenso esta explicação. Muito obrigada, Sra. Doutora. Foi um gosto poder contar consigo aqui neste programa. Espero que os nossos telespectadores, a nossa audiência, tenha tomado nota de alguns destes pontos que são importantíssimos para reforçarmos o nosso sistema imunitário. É disso mesmo que se trata. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada, Alexandra. Foi um gosto. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Olha,